Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique de Matemática e vou estar aqui mais uma vez com vocês nessa jornada pelo conhecimento, né? E atenção à turminha do 7º ano, eu quero parabenizar a todos vocês que estão acompanhando nossas aulas, que estão aprendendo bastante em casa, estão estudando, estão vivendo essa experiência, né? Eu quero também mandar um abraço aos meus alunos lá da Escola Municipal Professor Biraci Carvalho, a todo o núcleo gestor, nosso diretor, a secretária, diretor adjunto, nossos colegas professores também, que estão fazendo todo o possível para que nossos alunos aprendam durante essa pandemia. E no dia de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre as frações. Vamos relembrar só um pouquinho o que é a fração, né? E nós vamos também ver as formas que a fração pode se apresentar, né? A fração pode se apresentar como uma razão, né? Pode se apresentar como uma parte de alguma coisa, como resultado de uma divisão. A fração, ela tem várias funções, né? E a fração também, acho que é um dos bichos-papões do ensino fundamental. Muita gente tem dificuldade quando se trata de fração. Mas na aula de hoje você vai ver que a fração é um conteúdo bem simples e também muito útil. Você entender um pouco de fração, você já vê que tem facilidade em várias situações, assim, você pode questionar, né? O seu conhecimento matemático pode ajudar no seu dia a dia. Agora, primeiramente, o que vem a ser uma fração, né? A fração, a gente pode dizer que é uma porção de alguma coisa, né? Um pedaço de alguma coisa. Eu lembro que quando eu era mais jovem, criança, né? Na adolescência ainda, andava naquele interior, zona rural, o pessoalzinho lá, aquele pessoal que sabia a hora pelo sol. A gente perguntava para ele, para que horas é que você acha que já é? Aí a pessoa olhava para cima e disse, olha, é 3 e uma fraçãozinha, né? Ou seja, era 3 horas e mais uma parte da hora, né? Que ele não sabia dizer exatamente, mas ele tinha noção que era um pouco mais de 3 horas da tarde, né? Aí essa partezinha aqui, ó, a gente pode representar a fração através de uma figura, né? Aqui nós temos uma figura que está dividida em 4 partes. Eu pintei 3 e a outra parte continuou em branco, né? Aí essa fração aqui, a gente representaria ela dessa forma. Eu tenho aqui a fração 3/4, né? E é assim que a gente vê essa fração, acho que a maioria de vocês sabem, em que esse número que fica em cima desse traço horizontal, ele é chamado de numerador. Esse numerador, ele indica o número de partes que foi considerada desse inteiro aqui, né? Então, desse material total aqui, desse inteiro total, né? Desse objeto que eu coloquei aqui, o numerador indica a quantidade de partes que eu tomei, né? Que eu vou utilizar, que eu estou considerando. Enquanto que o número que fica embaixo do traço horizontal, ele é chamado de denominador. E esse denominador, ele indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Por exemplo, se eu tenho aqui 3/4, o numerador é 3 e o denominador é 4, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, a fração, que exemplo bem simples, 1/2, né? O que significaria dizer aqui? Eu teria um objeto, uma coisa qualquer, né? Que foi dividido em 2 partes e eu tomei apenas uma, eu pintei uma das duas, né? Isso é que significa a fração, né? É assim que a fração é representada. Agora, a fração ela tem algumas funções, né? Ela tem algumas, podemos dizer que é uma forma que ela se apresenta. A primeira é a fração como sendo uma parte de um todo, né? Uma parte de alguma coisa. Ó, veja bem, Amanda e Bianca juntaram dinheiro para comprar uma caixa de bombom de 16 unidades.
Amanda ficará com 5/8 da caixa, né? E Bianca ficará com 3/8. Veja bem, se as duas partes que elas vão ficar são diferentes, isso quer dizer que possivelmente elas contribuíram de forma diferente para comprar essa caixa, né? Ou seja, possivelmente a Bianca deu mais do que a Amanda deu mais dinheiro do que a Bianca, né? Aí agora, como é que a gente vai resolver essa divisão para a gente saber quantos bombons vai ficar para cada um, né? Veja só, nós temos aqui a representação da nossa caixa de bombons. Como elas disseram, elas têm 16 bombons, né? Aí está dizendo aqui, ó, que a Amanda vai ficar com 5/8, né? Desses bombons aqui. Aí, como ela vai ficar com 5/8, o denominador das frações é 8, aí nós vamos dividir esses bombons aqui em 8 partes. Eu dividi aqui em 8 partes, aí veja só. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora observe o seguinte, ó. No caso da Amanda, o numerador da fração dela, que ela vai ficar, é 5. Isso quer dizer que, dessas partes que eu dividi a caixa, a Amanda vai ficar com 5, certo? Você está entendendo que a Amanda vai ficar com 5, né? Aí veja só, então a Amanda vai ficar com essas 5 partes aqui. Cada uma dessas partes aí que tem o nome dela, né? Botei Amanda. Muito bem. A Bianca, sobrou para ela quantas partes? 3, ó. 3 partes. Ou seja, dessas 8 partes que o inteiro foi dividida, que a caixa foi dividida, 3 partes dessas vão ser para a Bianca, que vão ser essas 3 partes aqui. Agora, observe o seguinte, cada parte dessas aqui, ela tem quantos bombons? Você pode ver bem aqui, ó. Vou até voltar um pouquinho para você ver melhor. Ó, aqui tem 2, não é? Um bombom aqui e outro aqui, ó. Em cada uma dessas partes tem 2. Então, significa o que, ó? A Amanda vai ficar, ó, 2, 4, 6, 8, 10. A Amanda vai ficar com 10 bombons. E a Bianca? A Bianca tem aqui, ó, 2 nessa parte aqui, né? 4 nessa aqui. Com mais 2 daqui, 6. Então, a Amanda vai ficar com 10 e a Bianca vai ficar com 6 bombons. Agora, veja o seguinte, uma outra forma de você fazer essa divisão seria da seguinte forma. Você sabe que que na caixa tem 16 bombons, né? Então, o denominador da fração é 8, que você está vendo aqui, ó, é 8 e 8. Aí você vai só dividir a quantidade de bombons por 6, ou perdão, por 8. Então, você dividindo por 8, você vai dividir pela quantidade de partes que relaciona a fração, ó, pelo denominador da fração. A partir desse momento, você sabe o que? Ó, que cada parte vai ser 2 bombons. Então, aqui eu tenho 5, né? E aqui eu tenho 3. Era só multiplicar por 2. Então, ficaria 5 vezes 2, que são 10. E 3 vezes 2, que são 6. Você teria 10 bombons para a Amanda, 6 para a Bianca, da mesma forma que a gente fez anteriormente, observando o desenho. Outra forma de se apresentar a fração é como o quociente de uma divisão, né? O quociente é o resultado da divisão, né? Quando você estudou os termos da divisão, possivelmente no 5º e 6º ano, você lembra de ser, né? Quociente, né? É o número que vai ser dividido. Divisor, o número que está dividindo.
Dividendo é o número que vai ser dividido, divisor é o número que vai dividir, né? O quociente é o resultado da divisão e resto é o que vai o que sobra, né? Que quando o resto é zero, a divisão é exata. Aí, Antônio pretende dividir igualmente 3 lotes de terra para seus 4 filhos. Veja só, ele tem 3 lotes e vai dividir por 4. Aí tem um probleminha, né? Não vai dar um lote inteiro para cada um. O que é que ele vai fazer aqui? Eu coloquei esses lotes separados assim para ficar melhor para visualizar, mas quem sabe até os lotes fossem juntos, né? Ficaria mais fácil para dividir. Mas eu fiz o seguinte: nós vamos dividir um lote desse aqui para os 4, ó. Então, essa primeira parte ficaria para um filho, né? Essa partezinha amarela. Essa parte vermelha seria a parte do outro filho, né? Essa parte verdezinha seria do terceiro filho. E essa parte cinza seria do 4º filho. Agora observe o seguinte, ó. Nós dividimos um lote em 4 partes, né? Então significa o que, ó? Aqui seria do primeiro. Aqui do segundo, né? Aqui do terceiro, essa vez, e aqui do 4º. Então, se eu levar em consideração apenas um dos filhos, cada um deles vai receber 1/4 do lote. Ou seja, vai receber um lote dividido por 4. Aí agora, o que nós vamos fazer com os outros 2? Nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Da mesma forma que eu dividi o primeiro, eu divido os outros, ó. Lembrando que cada cor corresponde a um dos filhos. Então, cada filho vai receber 1/4 de terreno. E como são 3 lotes, cada filho vai receber 3/4 de um terreno. Entenderam? Ó, de cada lote vai receber 1/4. Então, de 3 lotes, vão ser 3/4. Outra situação bem comum de se ver, né? É a fração sendo utilizada como uma razão, né? A razão, vocês estudam muito na parte de matemática, quando você está entrando na parte de matemática financeira, tem razão, você estuda razão, proporção, a parte de porcentagem também, né? É uma das partes mais utilizadas, né? Mas nesse caso aqui, a razão que nós utilizamos aqui foi a escala. Ó, para fazer a planta de uma casa, Daniel usou a escala de 1/50, ou 1/50, né? Aí a figura ao lado corresponde ao contorno da casa. Todos nós sabemos que não dá para desenhar uma casa numa folha de papel, né? No tamanho real que ela é, né? Senão não tinha nem como guardar essa folha de papel. Então, para isso, os arquitetos, os engenheiros, eles utilizam a razão. Ou seja, nesse caso aqui foi utilizada a razão de 1/50, ou seja, 1 centímetro no papel equivale a 50 centímetros na medida real. Ou podemos dizer também que 1 centímetro equivale a meio metro, né? Aí, a escala é a razão entre as dimensões do desenho e as dimensões no mundo real. Então, para que esse desenho fique o mais fiel possível, ele é utilizado a escala, né? Aí, como é que eu utilizo essa escala? Veja só, eu tenho aqui, desse lado, a parte, digamos, que é a largura do terreno, né? Pode ser a largura ou a frente do terreno, tanto faz. Ela equivale a 16 centímetros, né? Então, quer dizer, ó, que 16 centímetros vai ser 16 vezes 50, que é a escala utilizada. Então, 16 vezes 50 dá 800 centímetros.
E esses 800 centímetros, como todos nós sabemos, que 1 metro tem 100 centímetros, isso aqui vai equivaler a 8 metros. Ou seja, essa partezinha da frente, que equivale a 16 centímetros, no mundo real é a largura da casa que equivale a 8 metros. Aí na segunda aqui, ó, desse lado aqui, nós temos 50 centímetros, né? Então, como a escala é de 1 para 50, vai ser multiplicado esse valor por 50. Então, 50 vezes 50 é igual a 2.500. Que esses 2.500 centímetros equivalem a 25 metros no mundo real. Esse lado, o lado do terreno é esse, outro lado que é o comprimento, ou é chamado popularmente também de fundo, né? Diz que é tanto de frente, tanto de fundo. Equivale a 25 metros. Uma observação importante sobre isso aqui é que essa escala é muito utilizada em mapas. Se você tiver um mapa no seu livro, mas aparece mais no livro de geografia. Você dá uma olhadinha lá no mapa, aí você tem lá a escala de 1 para, aí diz uma quantidade qualquer, né? Ou seja, cada centímetro lá vai equivaler a uma quantidade maior de centímetros. Geralmente, nesses mapas, quanto maior for a área representada, maior vai ser a escala, né? Por exemplo, um mapa, se você pegar um mapa do Piauí, a escala vai ser menor do que se você pegar, por exemplo, o mapa mundi, que representa o mundo todo, né? Agora, nós temos também a fração representada como um operador multiplicativo, né? Olha, esse operador multiplicativo é como se ele tivesse, é uma função que a fração vai ter, que a gente vai estar, como se estivesse procurando uma fração de uma quantidade qualquer, mais ou menos assim. Você vai entender melhor quando nós resolvemos esse problema. Olha só, na figura abaixo há 40 quadradinhos. Aí, ó, se 3/10 dos quadradinhos são vermelhos e o restante são amarelos, quantos são vermelhos e quantos são amarelos? Vê só. Ele está dizendo que desses 40 aqui, 3/10 são vermelhos, né? E os restantes são amarelos. Então, vamos saber aqui quantos são vermelhos e quantos são amarelos. Vê só. Eu coloquei dessa forma aqui, eu dividi dessa forma porque o nosso denominador, ele é 10, né? Aí, por causa disso, cada uma dessas filas aqui, eu já coloquei com 10 quadradinhos. Para ficar melhor da gente visualizar, tá? Aí eu disse aqui o quê? Que 3/10 são vermelhos. Então, em cada fila dessa aqui, eu posso pintar 3. Aí, ó, nessa primeira fila, eu pinto 3, ó, 1, 2, 3. Não importa quais sejam que eu vou pintar, pode ser qualquer um. Aí, na segunda fila, eu pinto mais 3. Na terceira fila, eu pinto mais 3. E na quarta fila, pintei mais 3, né? Perdão, aqui. Pintei mais 3. Agora vejam só quantos quadradinhos vermelhos nós temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 3 em 4 filas são 12, vezes 4 dá 12, né? Então, eu acabei de descobrir que desse quadrado, dessa quantidade aqui total, 12 são vermelhos. Então, a questão diz também que o restante são amarelos. Aí veja aí, ó. Então, todos esses outros aí são amarelos. Então, como é que eu vou achar esse valor? Eu posso fazer 40 menos 12, que daria 28, né? Ou eu poderia fazer de outra forma, que é a que eu vou mostrar para vocês aqui na próxima página, tá? Que é outra forma de você resolver isso aqui. Veja só. Eu poderia pegar o quê? A fração que eu tenho, que é 3/10, e multiplicar
pela quantidade de quadradinhos que eu tenho. Quantos quadradinhos eu tenho lá? 40. Então eu poderia multiplicar aqui, ó, 3 vezes 40, que dá 120. Aí eu dividiria 120 por 10. Aí 120 por 10, como é que eu faço para fazer isso aqui? É 0, 0, né? Então 12 por 1 é 12, né? 12. A outra forma que eu poderia encontrar aquele, se eu quisesse saber só os amarelos, eu teria o vermelho, né? Que é 3 décimos. Se eu não soubesse aqui não quisesse calcular o 12, né? Do vermelho, se eu quisesse saber só o amarelo, eu poderia fazer da seguinte forma. Eu pegaria aqui, esse aqui foi dividido em 10 partes, né? Aqui tem quantas partes? Tem 3. Então, quer dizer que o vermelho equivale a 7 partes. Eu faria essa mesma multiplicação, mas seria 7 sobre 10 vezes 40, 7 décimos vezes 40. Aí eu multiplicar 7 vezes 40 daria 280, dividido por 10 seria 28, que é o total de quadradinhos vermelhos. Agora, pessoal, vou resolver um probleminha aqui, que é interessante porque mostra algumas partes do nosso conteúdo de hoje, né? Veja bem, Marcos comprou um automóvel por 30 mil reais e o está pagando em 12 prestações iguais. Aí veja só, primeiro, letra A, qual fração representa o valor de cada prestação? Letra B, qual o valor de cada prestação? E letra C, Marcos verificou que ainda faltam 4 prestações a serem pagas. Qual fração do valor do carro já foi paga? Vamos lá. Ó, começando pela letra A, né? Qual fração representa o valor de cada prestação? Ó, ele dividiu o valor do carro em 12 vezes, né? Então isso significa que o nosso denominador vai ser 12, porque o inteiro, né, que é o valor que ele pagou, que ele está pagando pelo carro, perdão, foi dividido em 12 partes. E qual é o valor de cada prestação? Aliás, quantas prestações estão falando? De uma só, né? Então, se é uma, vai ser 1 sobre 12. Aí depois, nós temos o quê? Qual o valor de cada prestação? Para você saber isso, você vai representar o valor total do carro, que é 30 mil, e você vai dividir por 12. Ó, você pode fazer essa divisão aí, ó. Para facilitar, eu digo para você se você pode fazer o seguinte, ó, você pode dividir esse bem aqui, ó, só essa parte aqui, 300. Quando você dividir 300 por 12, vai dar 25. Aí você acrescentaria só os 2 zeros, né? Aí seria 2.500, ó. Então, o valor de cada prestação hoje é R$ 2.500, certo? Aí na letra C, nós temos o seguinte, ó. Marcos verificou que ainda faltam 4 prestações a serem pagas. Aí ele está perguntando qual fração do valor do carro já foi paga. Uma forma de você fazer isso aqui, para você visualizar bem, é assim, ó. Você desenha aí uma figura. Aí você vai dividir em 12 partes, ó. Que talvez não fique tão bonita, mas... Aí eu vou dividir aqui. Aí você está vendo que falta só 4 prestações para ser paga, né? Mas só que ele está dizendo o seguinte: faltam 4 prestações e quer dizer o quê? Que já foram pagas 8. Então vai ser 8 aqui, ó. Repita aqui: 1, 2, 3, 4, né? 5,
6, 7, 8. Você poderia representar assim, ó, 8 prestações pagas e de 12. Ou então você poderia representar da seguinte forma. Você está observando que nessa parte aqui, ó, tem 4 prestações, né? Nessa tem 4 e nessa também tem 4. Eu tenho aqui 3 partes que representam, cada uma delas representa 4 prestações. E dessas 3 partes foram pagas quantas? Foram pagas 2, ó, que é essa primeira e essa última aqui. Então, eu poderia representar também da seguinte forma, como sendo 2 de 3 partes que foram pagas. Ou seja, a fração seria 8 dozeavos ou 2 terços. A fração que já foi paga do valor desse carro. E, pessoal, isso aqui é o que nós tínhamos para apresentar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o nosso conteúdo de hoje. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo através da resolução de algumas atividades referentes a ele e também aos outros conteúdos dessa semana. Espero que todo mundo esteja bem em casa agora e até a próxima, pessoal.